pessoal, sejam novamente bem-vindos, aqui é o Comics & Code e essa aqui vai ser a minha análise do Batman, né, do The Batman, que saiu agora dia 1 de março. Eu acabei indo assistir ontem, no dia 5 de março, tô gravando esse vídeo aqui no dia 6, tá? Eu trouxe alguns materiais aqui de quadrinhos para recomendar a leitura que foram utilizados como material de apoio para a criação do filme, não são todos também, eu não tenho todos. E também alguns filmes aqui também que eu trouxe aqui pra gente fazer meio que uma comparação. Não se foi melhor ou foi pior, porque eu acho que não é uma comparação justa. Até porque... Por que eu falo que não é uma comparação justa? Eu trouxe aqui os Blu-rays de Batman vs Superman na Origem da Justiça e de Batman Begins e Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan. Não tem o Ressurge aqui, tá? Mas já tá ótimo. Por que eu digo que não é justo? O Batman Begins, do Christian Bale e do Christopher Nolan, Batman Begins foi um filme só de desenvolvimento, só um ano 1 do personagem. O Cavaleiro das Trevas já representa o personagem com 2, 3 anos de atuação. Meio que parecido com o Batman que a gente vê nesse filme, porém um pouquinho mais de tempo de atuação, ele já é mais experiente. E no terceiro filme já é um Batman extremamente experiente, final de carreira. E em Batman vs Superman a gente vê exatamente isso, um Batman totalmente final de carreira, já passou por tudo que tinha que passar, tá quase se aposentando. Então, por isso que eu acho que não é justo a gente comparar com esse Batman, porque em que momento que esse filme, The Batman, está situado? A gente poderia dizer que é o ano 2 do personagem. A gente não tem muito história de origem, por mais que seja mencionada a origem do personagem, não tem como, faz parte da personalidade dele, né? Mas a gente não tem cena de origem da Marta e do Thomas sendo mortos, colar de pérolas e aquela coisa toda que a gente tem em todos os filmes, tá? A gente não tem isso. Então aqui já está estabelecido e ele já fala assim, o Matt Reeves ele já assume que o público sabe quem é o Batman, qual é a origem dele, não tem a necessidade de perder tempo de tela introduzindo esses personagens. Por quê? Porque tem 3 horas de filme, e essas 3 horas pra mim foram 100% justificáveis. Não acho que teve nada que se estendeu muito, que ficou longo, que você percebe, pô, mas não tá acabando o filme. Não achei inclusive que parece pra mim que o filme teve 2 horas, 1h30. Não tô exagerando assim, porque pra mim eu fiquei preso o tempo todo. A hora que acabou não parecia que tinha passado tanto tempo. Bom, e por que eu falo dessas comparações? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, esse Batman chegou à altura do Batman do Ben Affleck? Eu tô dizendo, tô de sacanagem, né, claro? A gente tem que fazer umas comparações que eu acho que são justas. Por exemplo, a trilha sonora de todos os Batman, eu não tenho aqui o Batman do Tim Burton comigo, mas a trilha sonora lá do Batman do Tim Burton com Michael Keaton, ela é extremamente marcante. Do Danny Elfman. Daí você chega aí com o Batman do Nolan, né, que tem a trilha do Hans Zimmer. Extremamente marcante. Daí você vai ter a trilha de Batman vs Superman, que eu sou apaixonado por essa trilha sonora. A trilha do Junkie XL, né, junto com ele, acho que tem uma participação do Hans Zimmer também. Excelente. E agora a gente tem a trilha aí de Michael Giacchino. Eu acho que assim pronuncia. Se eu pronunciei errado, desculpa, Michael. Não sei pronunciação do sobrenome. Mas assim, é excelente essa trilha sonora, ela é marcante também. Qualquer uma dessas 4 trilhas que eu mencionei pra vocês, se tocar você sabe exatamente qual trilha que é e de qual versão do Batman que é. Então assim, extremamente marcante, o filme tá de parabéns nisso. Agora vamos então pro Robert Pattinson. O cara sofreu muito preconceito, eu defendo ele desde que foi feita a escolha de roteiro, eu já defendo o cara. Ele fez alguns filmes muito bons, eu gostei muito de Tenet, do Christopher Nolan, muita gente não curtiu, eu achei que ele tá sensacional em Tenet.
E ele fez outros filmes também um pouco mais independentes. O cara, ele entrega demais, o cara é muito bom. Eu já acho que aquele preconceito dele, que em cima dele, é injustificável. E parece que a internet não aprende, né? A internet é meio atrasada nesse ponto. Quando teve o Heath Ledger lá como Coringa, em 2008, no Cavaleiro das Trevas, reclamaram também, o cara foi lá e arrebentou. Muita gente reclamava de quando foi a escolha do Ben Affleck pra fazer o Batman, porque o Ben Affleck fez o Demolidor. Porque o Ben Affleck só faz comédia romântica. Galera, o filme não é dos melhores, mas ele ali como Bruce Wayne, pelo menos, me convenceu muito. Não é um cara pastelão de comédia romântica que tá ali, não é o Demolidor de 2003 que tá ali. Eu tô falando do personagem dele em Batman vs Superman, tá? Não da Liga da Justiça do Joss Whedon, que é aquilo. Aí sim dá pra concordar um pouco. Mas enfim, sobre a ambientação do filme. Ele é um filme bastante sombrio, ele é um filme muito... que ele tem um roteiro que ele te prende bastante, principalmente a questão das charadas. Sempre que você acha que tá chegando no fim do filme para solucionar de fato, acontece algo grandioso que você não estava esperando. Por exemplo, quando eles pegam o charada, eu estava esperando que ainda fosse ter alguma coisinha, mas eu não imaginava que fosse ser daquele tamanho, sabe? A questão ali da inundação, dos atiradores. Daí tem o Batman, ele vai atrás dos atiradores e bum! Acontece um monte de coisa, você pensa, beleza, acabou. Não, o cara vai lá, injeta adrenalina e continua batendo nos caras, ele pula lá, toma um choque, daí você pensa, acabou, né? Não, ele ainda vai ajudar a galera a sair dos negócios ali, o cara é muito resistente. Então assim, e a maneira que o Matt Reeves constrói essas sequências vão te deixando cada vez mais empolgado e você começa até a se preocupar, como que ele tá conseguindo fazer isso? Não é possível, sabe? É muito legal isso. Eu tive algum problema com o roteiro? Não tive nenhum problema. A única coisa que eu acho é que é o seguinte, o Thomas Wayne, uma coisa que eu achei interessante, inclusive, foi que o Matt Reeves quis colocar o Thomas Wayne como uma pessoa falha. Não quis mostrar que, não, o Thomas Wayne, ele era o herói de Gotham, ele era o salvador de Gotham. O pessoal, todo mundo amava o Thomas e a Martha Wayne, os Waynes eram... Não, eles descobriram que existem alguns podres na família Wayne também, eles são uma família de pessoas ricas que dominam a cidade, muito difícil não seriam corruptas. Ele não quis colocar o Thomas Wayne como de fato um criminoso, um mafioso, obviamente, mas, por exemplo, aquela questão lá que ele pagou o Falcone pra assustar o repórter e ele não tinha noção que o Falcone mataria o cara. Eu achei que foi muito ingênuo da parte dele não pensar que o Falcone, um dos maiores criminosos da cidade, não mataria o cara. Tipo, pela inteligência dele, o cara tava concorrendo a prefeito ali e tal. Ele é um cara inteligente, ele tinha que ter essa noção, porque o próprio Alfred diz pro Bruce, né, que o pai dele ficou arrasado quando descobriu isso. Mas, pô, você vai pagar uma pessoa extremamente poderosa no mundo do crime pra assustar a outra, você não consegue ter a mínima noção que essa pessoa pode matar aquela pessoa e que o sangue dela vai estar nas suas mãos? Sabe, isso aí é uma coisa que eu achei estranho, mas pra mim não é um problema de roteiro muito grande, algo que estraga o filme nem nada. Quis colocar ele como uma pessoa um pouco mais ingênua, eu acho que até faz sentido se você for levar em consideração que em Gotham você vai ter os ingênuos e você vai ter os espertos. Os espertos sempre estão ali no mundo do crime, né? Então... não existe pessoa boa. A gente tem até uma frase aí do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, que ou você morre como herói, ou você vive tempo suficiente para se tornar o vilão. E a gente consegue ver alguns elementos disso aqui nesse filme também, com o Thomas Wayne. A Gotham City tá sensacional, tá linda, tá gótica, tá lembrando, principalmente no começo, me lembrou muito a Gotham City do Tim Burton, né, do filme com Michael Keaton, do Batman de 1989. E cara, só naquele começo da Gotham bem colorida, cheio de cor, o pessoal com aqueles rostos pintados, eu acho que foi uma homenagem direta, eu achei sensacional aquilo. Cara, eu não tenho muito o que ficar falando sobre o filme. Efeitos especiais são lindos, as cenas de ação são épicas. Eu vi gente que falou que não achou, que não teve cena épica, só cena boa. Discordo, toda vez que o Batman aparecia com aquele toque lá de fundo, bam, 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 arrepiado tudo. Então assim, achei sensacional as cenas, efeitos especiais também, não tem o que falar, né, efeito especial, é um personagem muito grande da DC Comics, hoje é o carro-chefe da DC, é o Batman, então não tem muito o que ficar falando de efeito especial, fotografia, a fotografia é linda, mas assim, já esperado, trilha sonora me surpreendeu muito, mas é óbvio que seria boa também, dificilmente os caras colocariam uma trilha ruim para um filme do Batman, né. E eu acho que é isso do que eu achei do filme, tá? Dei alguns spoilers, eu vou colocar na descrição do vídeo também, vou colocar aqui no título que tem spoilers. E eu trouxe alguns materiais
para caso vocês tenham algum interesse em ler coisas que foram utilizadas como base para o filme, tá? Algumas dessas coisas que eu vou mencionar aqui são bem fáceis de encontrar. Por exemplo, Batman Ano 1, por Frank Miller e David Mazzucchelli, tá? Isso aqui é um clássico do Batman, considerado aí uma das melhores histórias do personagem. Se você for pegar as 4 principais histórias do personagem, você vai ter lá Batman 1, Batman Cavaleiro das Trevas, também do Frank Miller. Você vai ter Batman Longo Dia das Bruxas, que eu tô recomendando aqui também, já vou chegar nele. Você vai ter a Piada Mortal. Eu não vou recomendar aqui porque eu não vi nenhum traço da Piada Mortal, né, nesse filme, mas aqui em Ano 1 a gente vai ter algumas coisas, por exemplo, o Batman mais inexperiente. Por mais que eu tenha falado pra vocês que é um filme do Ano 2 do Batman e não do Ano 1, tem muito elemento aqui do Ano 1, principalmente da Mulher Gato. Ah, eu não comentei também, mas a Zoe Kravitz está muito sensacional nesse filme como Mulher Gato. Ela rouba muita cena, tá excelente. O Paul Dano como Riddler também, como Charada, tá excelente, tá? O Andy Serkis, cara, como o Alfred. Uma coisa que um problema do filme, devia ter mais tempo de cena com o Alfred. O Alfred tá sensacional, gostei demais. E esse Alfred, pra mim, eu consegui ver muito traço dele da HQ Batman Terra 1, que eu também vou falar daqui a pouco. Só que o único defeito do filme pra mim é que devia ter mais cenas com o Andy Serkis. O cara eu achei sensacional, o cara atua demais. Então, Batman 1 você vai ter alguns traços aí com a Mulher Gato. Isso aqui é uma HQ sensacional, uma das melhores do personagem, tá? É muito rápido de leitura, são só 4 edições. Foi publicado aqui pela editora Panini no ano de 2020, foi republicado esse encadernado. Mas ele publica as histórias originais de Batman Volume 1, número 404 a 407, de 1987, beleza, pessoal? O próximo item que eu vou recomendar aqui pra vocês, olha, caso vocês queiram ler coisas do Batman, é Batman Terra 1, volumes 1, 2 e 3. Eu não tenho o volume 3 ainda, tá? Lançou recentemente aí em 2021, tanto lá nos Estados Unidos, Batman Earth 1, volume 3, quanto pela Panini foi lançado em 2021. Daí que eu tenho os volumes 1 e 2. O volume 1 foi lançado pela Panini inicialmente em 2013, encadernado, e ele foi republicado agora em 2020. E o volume 2 foi lançado em 2016 pela Panini. O volume 1 foi lançado em 2012 lá nos Estados Unidos, Batman Earth 1 Volume 1. E Batman Earth 1 Volume 2 foi lançado em 2015 lá nos Estados Unidos. E a Panini geralmente publica um ano depois ainda. Ele lançou em 2012, ela publica em 2013. Lançou em 2015, ela publica em 2016. Só o volume 3 que ela publicou no mesmo ano. Isso aqui é sensacional, tá? A arte é do Gary Frank, o roteiro é do Geoff Johns. É uma dupla que eu acho... É uma das minhas duplas favoritas. Ela escreve também Superman Origem Secreta, Superman Brainiac. Ele é o cara que ele é bem conhecido porque ele desenha o Superman com os traços do Christopher Reeve. Mas eu não vou falar muito dessas histórias aqui, porque não é um vídeo do Superman. Mas isso aqui é sensacional, as artes disso aqui são lindas. Você vê muito traço do Batman, do Matt Reeves aqui nessa HQ. E do Alfred também. A questão do Alfred ajudar muito ele nas investigações, dele ter ensinado o Batman a lutar. Ele é um Alfred um pouco mais durão, inclusive visualmente ele até me lembra um pouco o Andy Serkis. E aqui você vê o Batman cometendo muitos erros, muitas falhas técnicas mesmo, né? Na hora que ele vai saltar, quando ele tá brigando, ele não é aquele Batman que bate em todo mundo e já era. Ele toma porrada também, igual a gente vê no filme. Ele é um Batman que ele também tá no seu início de carreira aqui, tá? Aqui, se você for ver, ele já tá no ano 2 dele, aqui em volume 2, e ele mesmo assim ele comete erros, ele não é perfeito, sabe? Ele não é aquele Batman 100% trevoso que não erra. Então, vale muito a pena ler esse material, eu gosto muito, tá? Tem gente que não curte, mas eu gosto bastante. O último material que eu vou recomendar, que eu tenho aqui comigo, que eu sei que foi inspirado, é Batman O Longo Dia das Bruxas, tá, pessoal? Isso aqui é sensacional, é muito boa essa história. A Panini lançou esse encadernado aqui em 2020, ela relançou na verdade, mas ele foi publicado em Batman The Long Halloween entre 1996 e 97 em 13 edições, tá? Aqui a gente tem a equipe criativa Jeff Loeb e Tim Sale. Essa equipe aqui ela é bem famosa nas histórias do Batman. A história em si não é parecida com a história do filme. O filme ele só pegou elementos dessa história. Quais são esses elementos? A questão do Charadas, criar várias e várias cenas de crime e vai sempre rodopiando aí o Batman, e vai deixando ele louco ali, porque ele não consegue encontrar, sempre vai levando ele para um lugar, vai levando para outro. A gente vê exatamente isso com o vilão Feriado nesse quadrinho aqui, que ele vai cometendo uma série de crimes pela cidade e ele vai levando o Batman para vários e vários pontos diferentes, tá? Isso que foi o maior elemento que eu consegui perceber desse quadrinho aqui. E também, por último,
na verdade tem dois quadrinhos que eu não tenho aqui comigo, mas que foi utilizado também como inspiração direta para o filme, é Batman, Ego e Outras Histórias, lançado pela editora Panini em 2021, mas ele publica a história Batman Eagle, de 2000, por Darwin Cook, tá? Eu não tenho essa história, eu também não li essa história. Uma coisa, pessoal, eu não sou um leitor do Batman, tá? Por mais que eu seja muito fã da DC Comics, o Batman nunca foi um personagem que eu fui de ler muito. Eu conheço poucas histórias dele, eu conheço as principais, Piada Mortal, Coringa, Longo Dia das Bruxas, Cavaleiro das Trevas, Ano 1, Terra 1, mas o restante das histórias eu não li, tipo, histórias mais da cronologia dele, então eu tenho um conhecimento mais limitado aí em Batman, só que, por sorte, uma grande parte dos materiais que inspiraram esse filme eu já li, então eu consigo recomendar aqui pra vocês. E por último também, a fase de Dennis O'Neil, lá dos anos 70 e 80 do Batman, tá? Ela também foi utilizada como inspiração, principalmente ali com a questão do Ra's al Ghul, que foi o Dennis O'Neil que criou toda essa mitologia do Batman com Ra's al Ghul, com a Talia al Ghul, né? Então isso aí também foi utilizado como inspiração. Eu não conheço, até o momento, um compilado lançado pela Panini dessa fase, são histórias soltas, né, que você vai encontrar, mas se você colocar lá Batman Dennis O'Neil Run, você vai conseguir encontrar vários quadrinhos ali, por exemplo, Batman 232, Detective Comics 401, se eu não me engano. São histórias que fazem parte dessa fase que são extremamente marcantes. Bom, e eu acho que de quadrinhos eram isso. A DC Comics, inclusive, lançou agora acho que chama Batman Collection 7, que contém as histórias Longo Dia das Bruxas, Ano 1 e Batman Ego, só que tudo em inglês, tá? Tudo importado, porque foram as 3 principais histórias aí que foram utilizadas como material base para o filme. Então, caso vocês tenham interesse, dá para pegar essas edições em português, que eu já mencionei aqui, né? E essa aí era a minha análise do filme do Batman, o que eu achei desse filme, achei sensacional. Recomendo que você vá ver no cinema, tá? E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma ideia ou alguma dúvida, é só comentar ali. Se você puder compartilhar e curtir o vídeo, eu vou agradecer muito. Muito obrigado e até mais!